É a hora do futebol feminino no Esporte@Globo. Vamos conversar com um cara que entende tudo de futebol feminino, DJ. Futebol feminino. As garotas batem um bolão. As garotas batem um bolão, é isso mesmo. Mulher também joga futebol. Eu vou conversar com o Eduardo Pontes, que já está nos ouvindo. O Eduardo é o seguinte, ele praticou judô, não deu certo. Praticou handebol, não deu certo. Como todo homem, quis ser jogador de futebol. Também não deu certo. O que aconteceu? Ele passou para o basquete. Só que ao invés de entrar nas quadras, ele começou a viver a experiência fora delas. Teve uma experiência no basquete Telemar, conviveu com nomes importantes, com Miguel Ângelo, com Marcelinho Machado, Demétrios. Passou por coordenação de equipes universitárias e em 2010 foi trabalhar com futebol feminino, como coordenador de uma equipe chamada Cabo Sul, lá no Rio. O que foi que aconteceu? Ele se apaixonou pelo futebol feminino e hoje ele faz parte do grupo que desenvolve lá o futebol feminino dentro do Ministério do Esporte. Edu, boa noite, seja muito bem-vindo no Esporte@Globo. Boa noite, Juliana. Boa noite, amigos do Esporte@Globo. É um prazer estar participando com vocês. Carioca da Gema, já gostei desse sotaque, eu gosto. Muito calor aí no Rio, Eduardo? Muito. Hoje até deu uma aliviada, né? Hoje deve estar fazendo uns 38 graus e tá mais tranquilo. Bom, como você faz parte deste grupo de trabalho que tem trabalhado em cima do desenvolvimento do futebol feminino no Ministério do Esporte, eu começo te perguntando o seguinte: quem faz parte desse grupo e quantas reuniões vocês têm num mês ou de 2 em 2 meses? Como é que funciona isso, Eduardo? Então, esse grupo foi formado em 2012. Né, de 2012 a 2013 nós tivemos poucas reuniões. Né? Quem faz parte do grupo sou eu, a Luciane Castro, né, jornalista aí de São Paulo, professor René Simões, a Regina Landi, que tem uma empresa ligada a eventos esportivos e trabalhou como procuradora na área de futebol há muito tempo, a Cláudia Rodrigues também, que trabalhou com a parte do Bolsa Atleta lá em Brasília, e tem algumas atletas que eu até prefiro, de repente, não estar falando o nome, porque futebol feminino, infelizmente, quando as atletas se envolvem, elas acabam sofrendo algumas retaliações. Bom, isso em qualquer lugar, né? É verdade. Nos últimos anos, no último ano a gente teve poucas reuniões, porque foi uma briga muito grande entre Ministério e CBF para tentar conseguir fazer alguma coisa, mas esse ano a gente está com, graças a Deus, um cronograma mais organizado. Eduardo, já que você colocou a CBF no meio, né, nesse problema Ministério-CBF, nenhum representante da CBF participa dessas reuniões? Então, as reuniões do nosso grupo geralmente são reuniões internas, e quando existe uma reunião com membros da CBF, quem realiza a reunião geralmente é o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, a Michael Jackson, que é a coordenadora geral de futebol lá, e o secretário Toninho Nascimento, eles que geralmente têm esse contato com o pessoal da CBF. E o que normalmente é discutido nessas reuniões? Quais são os planos do Ministério do Esporte para o futebol feminino? Então, o Ministério do Esporte passou 2012 e 2013 tentando firmar uma parceria com a CBF. Até foi muito em vão essas tentativas, foram uma série de reuniões marcadas, desmarcadas, em que a CBF demonstrou claramente que não tem o menor interesse em ajudar o futebol feminino. Ela não tem interesse, mas o Campeonato Brasileiro tem o nome da CBF, tem a chancela da CBF. Sim, a chancela foi dada assim de última hora. O Ministério do Esporte ficou brigando aí mais ou menos de dezembro de 2012 a setembro de 2013, que foi quando saiu a competição, para que a CBF desse o aval, para que a competição tivesse de fato uma validade para as atletas, até no que diz respeito a um Bolsa Atleta, a um título, né, com chancela da entidade de administração do futebol nacional. Foi uma luta grande, mas no fim das contas, com uma certa
pressão, um jeitinho da Caixa Econômica do Ministério do Esporte acabou saindo, não do jeito que esperavam, queriam fazer com mais equipes, né? Foram só 18 equipes participantes, se não me engano, mas assim, saiu. O importante era sair. Agora é pensar no que vai ser feito esse ano, como vai ser a competição, quantas equipes vão participar. Por enquanto, o Ministério do Esporte só cuida desse Campeonato Brasileiro? Então, Ou ele está de olho na Copa do Brasil, ele está tentando organizar melhor a Libertadores, entrando em contato com a Conmebol? Como é que está isso, Edu? então a Copa Libertadores foi realizada em 2013 em Foz do Iguaçu, foi uma parceria com o Ministério do Esporte, né, em que o Ministério do Esporte ajudou com 50% do valor de organização da competição e a Conmebol com os outros 50%. O Ministério do Esporte também promoveu a Copa Brasil Escolar Sub-17 e, a princípio, a intenção hoje é sair um pouco do que depende da CBF por causa da dificuldade. Então, o foco é trabalhar com base, é trabalhar com escola, desenvolver o desporto escolar e universitário de uma forma que você acabe obrigando que o sistema esportivo para o futebol feminino tenha que se desenvolver também. E não tem como haver essa desvinculação com a CBF, como tem, por exemplo, a Confederação Brasileira de Futsal? Poderia até ter, mas também depende da CBF. E no que respeita à CBF agora, até quem agora já está tomando mais à frente é o próprio ministro e a presidenta Dilma, né? E, inclusive, nas últimas reuniões lá com o Joseph Blatter a respeito da Copa de 2014 e da Olimpíada de 2016, foi tocado no assunto futebol feminino, inclusive no interesse do Brasil estar sediando a Copa do Mundo de 2019, que seria de futebol feminino, né, que seria um passo importante para o desenvolvimento da modalidade aqui. Eduardo, até em cima dessa questão do grupo que participa do desenvolvimento do futebol feminino no Ministério do Esporte, as atletas são fixas ou as atletas são convidadas? Ou seja, ora vem uma atleta de tal clube, ora vem outra atleta de outro clube, ou não? São sempre as mesmas atletas? Assim, acho que fazem parte do grupo, de fato, são atletas fixas, mas a Michael Jackson, né, Marília Santos, ela está procurando sempre ouvir outras atletas. Os membros do grupo de trabalho também procuram ouvir, pedir opinião, entender o que está acontecendo nos clubes e está repassando tudo isso para o Ministério do Esporte. No futebol feminino, você trabalha somente com este grupo? Ou hoje você está à frente de alguma equipe? Não, hoje eu trabalho só com esse grupo, né? Em 2012 eu tive a oportunidade de estar por um breve tempo no 15 de Piracicaba, mas após isso é só realmente o grupo de trabalho. Muitas pessoas reclamam da estrutura do futebol feminino, que é difícil trabalhar no futebol feminino. Você, tendo essa visão dentro do grupo, contato com muitas atletas, com muitos treinadores, com muitos dirigentes, qual você vê que é o principal problema do futebol feminino? Eu acho que o principal problema é você mudar uma postura que já vem de muitos anos, de longa data. Todo mundo reclama de estrutura, todo mundo reclama de dinheiro, mas eu vejo muitos clubes que não correm atrás para poder montar essa estrutura. Ficam esperando cair do céu, ou então sabe que um patrocinador vai sair e não faz nada. Fica esperando que as coisas se resolvam por si só. Eu acho que os clubes têm que procurar mais parceiros dentro da própria cidade, empresas pequenas, que possam dar algum tipo de suporte, algum tipo de apoio para que eles possam se desenvolver. E, além disso, os dirigentes e os treinadores dos clubes precisam mudar de postura. Eles têm que se preocupar menos com eles e se preocupar mais com a modalidade. Quando isso passar a acontecer, eu acredito que o futebol vai ter uma evolução. Um exemplo disso aqui no Rio é o soccer feminino, que está crescendo bastante, em que os clubes fazem prestação de conta, a federação está em cima do desporto, os profissionais estão preocupados em desenvolver a modalidade. Em vários clubes, as atletas recebem para estar jogando uma modalidade que até pouco tempo ninguém conhecia. Então, assim, dá para trabalhar certo. É só querer. O problema, acho que o maior problema é esse, mudar essa postura das pessoas, o comodismo das pessoas, de achar que sempre está difícil, esse coitadismo, mas que, no fundo, muita gente
desejar nas ações. Bom, nós estamos aqui no Esporte@Globo, novo Esporte@Globo, conversando com o Eduardo Pontes, que faz parte do grupo de desenvolvimento do futebol feminino dentro do Ministério do Esporte. Eduardo, eu vejo que na minha época, muitas meninas trocavam muito de clubes, mesmo porque normalmente você não tinha contrato, normalmente no final do ano o clube não dava continuidade, você tinha que procurar outro lugar realmente, e muitas vezes você ficava sem receber. Você não tem contrato, o cara não te paga, o clube não te paga, você não tem como você provar, comprovar, enfim. E eu vejo que esse cenário não mudou. Por que, se o futebol feminino, querendo ou não, ao longo dos anos, vai dando passo a passo, tentando evoluir em algumas coisas? Hoje nós temos um calendário que há muito tempo atrás nós não tínhamos. Mas essas questões, contrato, insegurança, profissionalismo das atletas, parece que isso não muda. Exatamente. Estou num ponto excelente e realmente de muito tempo para cá, assim, a situação é mesmo, não muda, as atletas precisam mudar de postura. Eu acredito que muitas atletas, assim como muitos profissionais, têm medo do contrato. Eu acho que o contrato, se todos os clubes passassem a fazer um contrato de prestação de serviço das atletas com o clube, os clubes teriam mais segurança, porque evitar essa coisa da atleta ficar pulando de galho em galho, embora no Brasil seja complicado ainda, porque tem muitos clubes que jogam 3 meses, isso quando jogam 3 meses, às vezes 2 meses, e as atletas ficam empregadas. Mas a gente tem esse calendário, talvez o grande X da questão seja dar oportunidade para que as equipes menores joguem mais vezes, para que assim as atletas tenham mais tempo atuando durante o ano. Mas, assim, como eu falei dos profissionais que precisam mudar de postura, os atletas também precisam. Tem atleta que assina com o clube, assina não, faz o acordo com o clube, vou jogar lá. E de repente, pinta uma oportunidade melhor, ela tem mais nem menos, vira as costas e vai embora. Então, além dessa questão, tem a falta de união das atletas. Elas precisam se unir mais para brigar por seus objetivos. Infelizmente é uma coisa difícil, cada uma pensando em si, se eu estiver na seleção tá bom, não interessa se está certo ou errado, não tem problema se não tem. Se eu estou no meu clube, se eu sou titular, não tem problema, se dane, aí é tudo mil maravilhas, depois que sai, aí que reclama, então tem que mudar de postura. O grupo... Diga, continua, desculpa, Eduardo. Não, eu só ia complementar que realmente, se todo mundo quer, ou diz querer, esse profissionalismo no futebol feminino, tem que começar pela atitude. Muita coisa depende unicamente de ética e bom senso. E isso está faltando um pouquinho no futebol feminino. Eu escuto muito atleta reclamar em relação a repasse de verba. Muitas vezes em competições, ou o patrocinador ou a entidade ajuda lá com uma quantia, e essa quantia nunca é repassada para a atleta. A atleta nunca tem um benefício, muitas vezes até fica 3, 4 meses sem receber seu salário. O Ministério do Esporte, o grupo de vocês que trabalha em cima do desenvolvimento do futebol feminino, pensa em alguma coisa para mudar essa situação? Sim, nessa última reunião que nós tivemos agora no começo do ano de janeiro, 30 de janeiro, a nossa reunião, a gente tocou nesse assunto, na questão de contrato de trabalho, qual é o papel do sindicato dos atletas, o que pode ser feito, se temos direitos iguais, a Lei Pelé está aí, perante a Constituição temos direitos iguais, a Lei Pelé abrange o futebol masculino, mas também serve o futebol feminino. Então, o Ministério está comprando essa briga de correr atrás e ver o que pode ser feito, e ficou de dar um parecer para a gente. Esse ano a gente tem reuniões agendadas a cada 2 meses, nós temos algumas tarefas a fazer nesse período, e podem haver reuniões assim, extraordinárias entre esse período. A gente está aguardando um posicionamento do Ministério do Esporte, o secretário lá, o Tony Nascimento, matou essa bola no peito e falou, não, isso aí eu vou correr atrás, porque é inadmissível uma jogadora não ter carteira assinada, não ter um fundo de garantia, não ter um INSS, não ter nada. Então, quando elas param de jogar, o que sobra? Sobram apenas as lembranças de um tempo que, de repente, foi bom, de certa forma, jogar futebol. E aí elas têm que correr atrás, igual vejo jogadoras aí que
jogaram na primeira seleção em 1989 e estão aí hoje trabalhando, não que não seja um trabalho digno, tá, Juliana? Mas estão trabalhando aí como faxineiras, atendentes de loja, pessoas que tiveram história, que tiveram uma passagem longa até pela seleção e hoje estão dependendo de outras coisas porque o futebol não deixou nada para elas. Então, assim, a gente espera que em breve aí, nos próximos meses, saia alguma coisa do Ministério do Esporte quanto a isso. Poxa, seria muito bacana, sem dúvida nenhuma, um ganho muito grande para o futebol feminino. Eduardo, eu te acompanho, sem dúvida nenhuma, tanto no Facebook quanto no seu blog, né, no www.edupontes.com. Quem quiser, vai lá. Quem quiser saber mais do futebol feminino, quem quiser ter notícias diárias do futebol feminino, entra lá e acompanha. As opiniões do Eduardo Pontes são muito pertinentes em relação ao futebol feminino. E, para minha surpresa, você tem um canal com quem te acompanha para que as pessoas que estão envolvidas dentro do futebol feminino, jogadoras, treinadores, entram em contrato como se fosse um canal de reclamação, é isso? Isso é. Como o Ministério do Esporte está comprando essa briga agora, no começo de ano, depois da nossa reunião, a gente já fazia isso, já recebia reclamações de algumas atletas, eu cheguei a divulgar no ano passado algumas vezes, mas esse ano eu vou dar ênfase, né? Qualquer atleta profissional que tenha alguma reclamação a fazer sobre condições de trabalho, salários que não estão sendo pagos, qualquer problema de estrutura, passar o caso para o meu e-mail, tá? Meu e-mail é eduardopontes@edupontes.com e eu vou estar recebendo esses e-mails, vou estar procurando averiguar algumas informações e vou estar encaminhando isso para o Ministério do Esporte. Fique à vontade, então, por favor, para passar esse e-mail para quem tiver aí alguma reclamação para fazer. Tá bom, então vou repetir aqui, gente. O meu e-mail é eduardopontes@edupontes.com. eduardopontes@edupontes.com. Quem tiver qualquer problema, não está recebendo salário, foi fazer um teste num clube, o cara falou que ia te avaliar em 5 dias, te deixou lá 20 dias esperando, não quer te pagar a passagem para você voltar para o seu estado, entra em contato que a gente vai estar averiguando e vai estar de alguma forma tentando fazer algo para pressionar esses clubes que estão fazendo esse tipo de coisa. É uma coisa difícil, mas é um compromisso que eu vou estar fazendo, independente do Ministério do Esporte, que eu puder estar fazendo, individualmente eu também vou estar fazendo para ajudar. Muito bacana, Edu. Eu já estou até íntima, te chamando de Edu. Fica à vontade. Para terminar, quando começa o Campeonato Brasileiro? Então, não tem uma data definida ainda. Mas este ano teremos. Teremos. A Caixa Econômica já confirmou interesse e agora é questão de detalhes, saber como é que vai ser a forma de disputa, se vai ser o mesmo formato do ano passado, mas aí a gente aguarda, né, o Ministério do Esporte, a CBF, se pronunciarem quanto a isso. Tá certo. Eduardo Pontes, muito obrigado por nos atender aqui no Esporte@Globo. O papo foi muito bom, produtivo. Eu, como ex-atleta, te agradeço demais pelo seu trabalho, pelo que você vem fazendo à frente do futebol feminino, porque essas meninas merecem mais respeito, mas ao mesmo tempo merecem também um puxão de orelha. Edu, muito obrigado. Eu que agradeço, Juliana, pela oportunidade. Amigos do Esporte@Globo, um grande abraço e até a próxima. Valeu, nós conversamos aqui com o Eduardo Pontes, tudo sobre o futebol feminino.